Bom, Milton, a gente tem que levantar algumas questões, né? Será que alguém acha que o ministro André Mendonça estava errado quando ele disse que um juiz, ele precisa desse respeito, né? Como é que foi a frase do André Mendonça, que ele falou aquele dia, a semana passada agora, essa semana, né? Que não é pela força e sim pelo respeito, né? Que tem que ter, ele em outras respeito palavras, às leis, né? Ele conclamou respeito às leis, né? Ele disse que para você ganhar respeito, você não precisa demandar uma sentença pesada ou coisa parecida, tem que ser respeitado pela sua essência. E alguém discorda dessa frase do ministro André Mendonça? Nenhuma. Outra coisa, o Gilmar Mendes critica ali o Tarcísio, porque critica a justiça, em especial o STF. Fala ali em tirania, fala em ditadura do judiciário. Poxa, as últimas... olha, eu vou dizer uma coisa para você, se o Supremo pesasse a mão, se ele pesasse a mão em todos os casos, quem sabe eu poderia até dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele está adotando uma linha dura e muito dura. Mas quando eu vejo André do Rep, Sérgio Cabral, Palocci, José Dirceu, Lula, todos esses sendo inocentados não, né? Aliviados de um processo por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, e vejo uma mulher que escreve "perdeu o mané numa estátua, ganhar 14 anos", o que eu vou pensar do STF? É claro que a primeira coisa que me vem é que ele é um braço político mesmo hoje. Ele age politicamente e conjuga na essência aquela frase: ativismo judicial. Como é que será que eu não estou falando de um exagero intencional do Supremo Tribunal Federal? O doutor Fábio falou em forçação de barra, né? Essa interpretação forçada, interpretação dos atos do 8 de janeiro, forçada mesmo, distorcida do que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu vejo ali crime de dano, eu vejo crime de depredação, né? Mas não mais do que isso. Eu não vejo um crime de terrorismo ali de jeito nenhum. E quando eles levam para esse campo, eles estão agindo politicamente, que é para desmontar um espectro da política brasileira, que é justamente a direita, que nasceu aí recentemente, está aí de 2017 para cá nas ruas, digamos assim, de 2015 para cá nas ruas. E como é que você quer que eu trate o Supremo Tribunal Federal nesse momento? Eu sou de uma época em que o Supremo Tribunal não aparecia para nada. Aires Brito, Sepúlveda Pertence, e a gente vai olhar lá no passado quem eram os ministros. Só quem era do ramo do direito para conhecer os nomes dos ministros do Supremo. Viraram estrelas hoje. Eu lembro do ministro Fachin fazendo comício para Dilma Rousseff em Curitiba. Então, diante de todos esses fatos, que conclusão que eu consigo tirar de um Supremo Tribunal Federal? A instituição deveria ser maravilhosa e deveria ter um trabalho maravilhoso, mas infelizmente hoje, eles com essa manipulação retórica, fica difícil você querer acreditar, né? Ao mesmo tempo que você vê essa tentativa artificial e pouco convincente do Supremo Tribunal Federal em querer dizer que está defendendo a democracia e preservando a democracia. Não dá para concordar com esse Gilmar Mendes, nunca, viu? Beleza. Vamos seguir aqui porque tem bastante coisa para mostrar. O governador Tarcísio também enfrentou uma dificuldade ontem na saída lá do evento, quando os seguranças dele teriam impedido o trabalho dos jornalistas. Vamos ver se configura mesmo. Vamos lá, ó. Tá chegando no carro, ó. É que se informar. Não, peraí. Por favor, pra trás. Peraí, como é que a gente tá ao vivo? Tá batendo aqui, campeão, aí não dá. Peraí, por favor. Que isso? Sai, pra trás do embate, por gentileza. Obrigado. Você não pode empurrar jornalista, não, vocês estão doidos? Olha,
E aí, doutor, você achou alguma coisa fora do comum assim, coronel? Ih, Milton, eu já vi muito essa situação, né? Para quem não sabe, eu trabalhei com 3 governadores, trabalhei com o Quércia, com o Fleury e com o Covas, né? 1 ano com o Covas. E às vezes ali por questão de horário, coisa parecida, às vezes a própria autoridade não está a fim de dar entrevista, então simplesmente a segurança cerca, os jornalistas tentam fazer o microfone chegar, tentam fazer a pergunta e aí não chega, então sempre sai esses barros para tudo quanto é lado, uma cotovelada aqui, outra cotovelada ali. Para mim, para mim é uma situação muito normal, que de repente para alguém aí pode não parecer normal, pode ser um ato de agressão, coisa parecida, mas para quem faz esse tipo de evento, comício, shows, assim por diante, isso aí para mim é uma situação bem normal mesmo. Eu acho que ele queria lá entrar logo dentro do carro, não queria dar entrevista e aí a segurança age mesmo e faz a vontade do chefe, pronto. E a muvuca é normal, né? Num lugar desse, sim, né? Não tem jeito, né? Muita gente, né? O Silas Malafaia também pediu a palavra, vamos ver aqui. Dia antes do prazo final de candidatura pelo TSE na eleição de 2018. Um dia antes, ele indicou Haddad. E estava na cadeia. Que papo é esse de vir aqui dizer que A, B ou C é candidato da direita? Calem a boca! Bom, esse foi o momento em que ele pede para que os candidatos que se apresentam aí como sucessores naturais do presidente Bolsonaro calassem a boca. Ele fala também que ninguém poderia falar em nome, né, do Bolsonaro, apenas a família. Eu tenho aqui até o trecho aqui, vamos colocar de novo aqui, ó. Eu tô ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Fecharam no lugar. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro que não tem moral, aí sai de lá dizendo: olha, Bolsonaro falou pra mim, a esposa dele tá aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogia e critico. Tá aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado. Já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer: se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Bom, tá aí a reação, né, que foi montado pelo site do Metrópolis. Enquanto o Silas falava dessa questão, e tudo levava a crer que ele estava falando, inclusive do governador Tarcísio, eles colocaram a reação do governador Tarcísio nesse momento. O que você achou, coronel? Bom, primeira coisa, roupa suja se lava dentro de casa, Milton. Isso a direita precisa aprender. Se tem uma falha que o pastor Silas Malafaia, com todos os méritos que ele tem em organizar essas manifestações, mas se tem uma falha é querer expor as nossas desavenças, as nossas discussões em público. Isso não é legal. Não acho interessante ir por essa linha, porque a gente tem que resolver os problemas dentro de casa. Infelizmente, ele ainda não aprendeu. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para o Silas Malafaia, eu tive, acho que uma vez com ele só, que eu lembro, próximo a ele, e não tenho a mínima intimidade para poder chegar nele e dizer isso, mas se eu tivesse que dizer a ele, eu falei assim: olha, não faça isso, vamos chamar, vamos para uma conversa, vamos sentar numa mesa
né? Nada de almoçar, nada de jantar e nada de tomar café. Vamos para uma mesa para conversar, para ser sincero, olhar um no olho do outro. Isso é que precisa ser feito. Aliás, não só o Silas Malafaia, muita gente da direita precisa aprender essa lição. Muita gente. A direita se desgasta, a direita perde espaço, a direita perde credibilidade no momento em que quer atacar as pessoas que estão dentro da própria direita. Isso é muito ruim. Então, se um dia ele ouvir esse áudio aqui, essa imagem que a gente está gravando aqui, fica o meu conselho, né? Que a gente precisa realmente agir com bastante serenidade quando se fala dos próprios colegas que estão ali, porque afinal de contas todos nós queremos o mesmo objetivo, apenas há o direito, né, e a liberdade de cada um trilhar o seu caminho para conseguir aquele objetivo. Sobre o famoso cala a boca, que eu queria comentar também, Milton, quando ele fala calem a boca, né? Ele está certo, mas falando da forma errada. Ratinho, Caiado, que mais? Que teórica, Ratinho Júnior, né, governador do Paraná, e Caiado, governador de Goiás, que aí estão se postulando serem candidatos de direita. Primeira coisa que eu vou falar, eles não são candidatos de direita, eles são candidatos de centro. E centro faz acordo com a esquerda. Então precisa deixar muito claro isso. Caiado não é de direita e muito menos, e olha que eu posso dizer com toda certeza, meu primeiro voto para presidente, Milton, em 1989, foi exatamente para Ronaldo Caiado, candidato da UDN, em 1989, foi o primeiro voto. O segundo, obviamente, para não votar no Lula, eu votei no Collor, né? Mas te digo com toda clareza, Caiado é um candidato de centro, nunca se defende pautas da direita, sim, sem sombra de dúvida, mas faz acordo com a esquerda. Então, só fala mais nada, ele estava lá no jantar da esposa do Gilmar Mendes, pô. Pois é, então, quer ser candidato quer ser candidato a presidente? Seja, mas não fale que você é candidato de direita, não vem e se escorar no presidente Bolsonaro, que fica muito feio. Você é um candidato de centro, espere as coisas acontecer e aí depois tente buscar o apoio da direita. E esse recado serve para todo mundo. Na minha cabeça, Milton, eu não tenho plano B, né? Eu sei que a nossa estrada está acabando. Amanhã começa o julgamento do presidente Bolsonaro. Amanhã a gente começa a saber qual será o destino do presidente Bolsonaro. E eu não ouso arriscar nenhum resultado. Vai ser 5-0. Dane-se, eu não vou arriscar. Eu quero ouvir a sentença de cada ministro para depois dizer, olha, realmente é fim de linha para o presidente Bolsonaro, né? Ele não conseguirá ser candidato a presidente, ótimo, mas até os 45 do segundo tempo, Milton, o presidente Bolsonaro é o meu candidato. Vou ficar muito triste se eu ouvir algo diferente disso, que isso não aconteça, vou ficar assim, sem sombra de dúvida. E aí continuei lutando pelo meu país, porque eu tenho certeza absoluta que se o Bolsonaro eventualmente não for candidato a presidente, ele também vai continuar lutando pelo país. E é isso que a gente precisa fazer, desprovido de qualquer vaidade, desprovido de qualquer satisfação pessoal. A gente precisa ter uma coisa dentro do coração e demonstrar isso em ações. Nós precisamos defender o Brasil do PT. E aí, se não for com a arma que a gente deseja, que seja com qualquer outra arma, mas desarmado a gente não pode ir para essa luta. Bom, nós tivemos a participação, a mais importante, emblemática de todas, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu reservei aqui 3 trechos, eu vou soltá-los, depois vocês comentam. Vamos lá. Michele Bolsonaro ontem lá na manifestação da Paulista. Seus direitos, a pessoa não vai sofrer a degradação. E eu vejo todos os dias isso acontecer na porta da minha casa. Eu vejo policiais na outra esquina vigiando os policiais que estão vigiando a minha casa. A minha casa sendo violada, a imagem da minha família que está na Constituição, que garante a proteção, sendo violada. A minha filha de 14 anos tendo que ir para a escola e todos os dias ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias quando eu chego e saio, eu tenho que revistar o meu carro. É muita humilhação que nós estamos vivendo.
Mas faz parte, a humilhação faz parte do processo. E nós vamos sair mais fortes. Nós não vamos desistir. Nenhum de vocês aqui vão desistir da nossa nação. Porque não é sobre um homem, não é sobre uma mulher. É sobre o que Deus tem para a nossa nação. E toda farsa vai cair por terra. Toda mentira. Aqueles que têm nos acusado de sermos inimigos da nossa nação, Deus vai mostrar quem são os inimigos da nação e já tem mostrado. Bom, tá aí o primeiro trecho que eu quero destacar aí da fala de ontem da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela fala também que foi proibida de manter cultos evangélicos na sua residência. Eu tô tendo a minha liberdade religiosa perseguida, pastor Silas. O senhor foi o meu pastor, o senhor sabe que eu sempre fiz culto doméstico na minha casa. Eu tenho que ir hoje para a casa dos outros para orar toda semana. Eu tenho que sair de dentro da minha casa. Eu não posso fazer um culto religioso porque ele não permitiu e eu pedi. Libera a petição, libera os meus irmãos estarem comigo nesse momento, assim como ele fez com seus cadernos. Meus amados, a gente vai vencer, essa é a certeza que eu tenho no meu coração. E hoje eu choro. Eu não queria estar chorando, mas está pesado demais. Está muito pesado. É muita maldade que eles estão fazendo com a gente. Mas eu agradeço a Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele me chamou. Eu sei que Ele chamou Jair Messias Bolsonaro para o momento da nossa história. Eu sei que vai vir a dupla honra. Eu sei disso. Eu sei que a nossa nação vai ser livre dessa ditadura judicial. Bom, tá aí o segundo trecho que eu reservei para vocês comentarem. Vamos lá, Coronel, começo contigo. Então, bem rapidamente, Milton, vamos dizer o seguinte, né? As frases da Michele são muito pesadas. Elas demonstram claramente a injustiça que hoje paira no Brasil por um lado da política. Não tem como a gente negar isso. São medidas exageradas, são medidas distorcidas, bizarras até, bizarras, né? Como a Polícia Federal sugeriu aí a semana passada ou a semana retrasada. A gente precisa, claro, que acreditar em Deus sempre. A gente que carrega, como cristão, a gente carrega Deus no coração, a gente precisa acreditar sempre em Deus, mas a palavra já diz, orar e agir. A junção dessas duas palavras é a oração. A gente precisa ter a nossa fé, ter a nossa crença em Deus e, ao mesmo tempo, não se acomodar dentro de casa, não. A gente tem que agir o tempo inteiro. Essas palavras são mais do que estimulantes para nós quando a gente vê uma esposa, uma mulher, uma mãe se dirigindo ao público dessa forma. Então isso é mais do que um exemplo. Ela saiu lá de Brasília para vir falar com o povo de São Paulo. É isso que a gente precisa fazer, sair de cima do sofá, sair do celular e começar a conversar com as pessoas de uma forma inteligente. Infelizmente, o PT arrancou o conhecimento da nação brasileira, infelizmente, mas parte dessa nação já resgatou esse conhecimento. Bolsonaro teve 50 milhões de votos, nós somos 50 milhões de eleitores. Precisamos alcançar essa outra metade o mais rápido possível. Rabbit. Então, antes, como eu não comentei, falar sobre o Silas, eu acho que ele fala demais, besteira atrás de besteira, quando ele expõe essas coisas assim de forma aberta. Ele não é ninguém, ele não é nenhuma autoridade política para ficar falando isso, é a minha opinião dele. Eu acho que ele força demais a barra quando ele expõe isso de forma totalmente escancarada, não contribui, atrapalha muito. Não vi nenhuma reação do governador. Eu achei que ele estava olhando, até porque quem tem voto ali é ele. O Silas não tem voto de nada, o Silas não é ninguém. Ele está arrumando isso como um brasileiro. Ele é um líder espiritual de uma igreja e devia ficar muito mais fechado nisso do que querer dar aula para alguém sobre maturidade ou imaturidade política. Aliás, ele não é político. E tem que lembrar sempre que ele foi um dos caras que foi lá rezar pro Lula. Ele apoiou o Lula lá atrás. Isso é muito feio que ele...
sabe? Quando fica expondo, fica querendo dar ordem e dar aula para qualquer pessoa que seja. Agora ela, Michele, é evidente o que está sendo feito pela Suprema Corte, especialmente pelo ministro Alexandre. É evidente. É a tentativa de destruir gradativamente o Bolsonaro e a casa inteira dele. Isso é nítido. Enquanto você tem uma primeira-dama que se emociona e que chora e que conta o que está passando no dia a dia com a filha, com ele na casa, ficar revistando o carro, se o STF tivesse essa atitude com o que acontece no Rio de Janeiro, o Rio estava muito mais bonito do que está hoje. Enquanto você tem uma primeira-dama desse jeito, você tem uma outra primeira-dama que samba em um evento formalíssimo do dia 7 de setembro. Ela samba, e samba na cara do povo brasileiro, samba com uma podridão de atitude que dá nojo até em prostíbulo. Isso não devia ser feito, isso devia ser proibido. Uma mulher daquele nível ficar, sabe, tendo esse tipo de atitude. Tem piores lugares que são muito, que tem gente que tem muito mais mulher respeitosa do que a Janja é. Bom, tá aí. Coronel Tadeu, obrigado. A gente volta a se falar essa semana. As notícias são muitas hoje, os convidados também. Eu vou ter que, infelizmente, terminar o nosso papo aqui, mas eu quero te agradecer mais uma vez a contribuir com a nossa edição aqui do Manhã da Pop. Eu que agradeço, Milton. Um grande abraço para você, para o Fábio, para o Guto, para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Tenham todos uma excelente semana.